Isso, e ainda mais que Wu é uma cidade que as pessoas não. Xangai acaba sendo um pouco mais fácil, que até em restaurantes, os próprios chineses que moram em Xangai têm mais facilidade para falar inglês. E Wu realmente era desafiador. É, então, assim, foi muita mímica no começo. E na época também, em 2012, não tinha tanto tradutor de celular. Foi quando o WeChat estava começando. Então, assim, até os recursos tecnológicos eram mais limitados naquela época. Então, eu não É, sabia como utilizar um VPN. Então, realmente foi todo o conjunto de uma vez só para ser mais difícil. esse ponto que o Renato comentou, de fato, fez muita diferença. A tecnologia, o que a gente tem de recursos, né, e de ferramenta hoje comparado com 10, 12 anos, 15 anos atrás. Na época, eu lembro que em 2010, 2011, que o smartphone começou a ficar mais popular, né? Até então nem smartphone existia, a gente mandava, existia, mas não era tão popular, muita gente não tinha. Então, de fato, era muito mais difícil. E você vê hoje em dia a pessoa, um brasileiro que queira se mudar para a China, que ele não fale o mandarim, só fale o inglês, ou às vezes não fale nem o inglês. Você acha que a pessoa vai passar muito aperto? Isso depende da cidade que ele escolher? Você acha que a pessoa sendo corajosa ali, um pouco desbravadora, daria para arriscar vir para a China para talvez aprender tanto melhorar o inglês, né? De fato, assim, aqui não é um país onde seria o melhor local para você aprender o inglês, mas eu vejo alguns brasileiros que também não falam muito bem o inglês, têm vontade de vir para a China, mas tem muito receio por causa da língua, né? De fato, o chinês é uma barreira grande e para algumas pessoas o inglês também. A pessoa não tem uma fluência ainda no inglês. Eu acho que a China é um lugar perfeito para fazer essa aventura, assim, mesmo que você não fale nem inglês nem mandarim, porque você realmente vai ter que sair da zona de conforto. Eu conheço até um brasileiro que já trabalhou comigo, que ele foi para a China sem falar inglês. Ele aprendeu inglês para tentar aprender mandarim. Hoje ele fala inglês, mas não fala mandarim, mas o fato de ele estar lá e ter que se virar ajudou ele. E também a comunidade internacional é muito grande em cidades como Xangai, Guangzhou, então você tem recursos para poder usar. Os próprios fornecedores, você acaba trabalhando com eles em inglês, e quando você vê que tem que se comunicar, e você precisa disso para realmente viver, sobreviver literalmente, a coisa sai, tem que sair de algum jeito. A questão do mandarim, eu confesso que se eu voltasse no tempo, os meus 2, 3 primeiros anos eu teria feito uma universidade, eu teria focado mais no mandarim, que hoje eu diria que eu falo assim uns 20%, né? Eu consigo me virar, eu vou para aí, eu converso consigo viajar, conversar com os fornecedores, mas de uma forma muito pobre ainda. E apesar de eu conseguir sim fazer negócio em inglês, eu acho que o relacionamento seria muito melhor com o mandarim. Então, se eu fosse para dar um conselho para quem estiver indo para a China, é realmente dar uma focada no começo, que o começo acaba sendo um pouco confuso para você se encontrar no trabalho, em rotina, os horários. Então, eu diria assim, no começo é muito válido você dar uma focada no mandarim, que se você já pegasse um ano bem focado, eu conheço gente que consegue assim se virar muito bem e acaba sendo um diferencial. Adicionando um comentário ao nosso bate-papo, a gente saiu do stand A, passamos ali em frente ao setor que tem os carrinhos elétricos de golfe e as esteiras rolantes. Conversamos um pouco, eu ouvi você falar um pouco dali e agora viemos para o pavilhão B. Acabamos de chegar no pavilhão B, eu estou em frente ao número 9.2, vamos caminhar agora um pouco mais em direção ao 10.1. Para a nossa audiência, quem está começando a assistir a live agora, transmissão ao vivo diretamente da Feira de Cantão, a maior feira de negócios do mundo. Acontece 2 vezes ao ano aqui na cidade de Guangzhou, na China. Hoje, nosso primeiro convidado é o Renato Oliveira, ele é o diretor executivo da Sosa Trade, morou na China de 2011 a 2019, ou seja, 8 anos, muita experiência de China. Está contando para a gente, dando dicas e comentando a experiência dele, tanto de feira quanto de China.